RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Para esta segunda-feira, 8 de janeiro, vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. O Parlamento francês aprova a polémica nova lei da imigração, considerada muito mais restritiva. Primeira-ministra da França apresenta pedido de demissão, já aceito pelo presidente Emmanuel Macron. O NTCCS promete travar a quarta alteração do Código Laboral preconizado pelo Governo, particularmente devido às alterações ao cálculo das indemnizações dos trabalhadores. Agricultores das proximidades da barragem de Poilão desafiam o Ministro da Agricultura a visitar as propriedades agrícolas da região e ajudar a encontrar solução para a mobilização de água. E morre aos 78 anos a lenda do futebol alemão e mundial conhecido pela alcunha de Kaiser. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite, seja bem-vindo a este jornal com a técnica do Orlindo Gonçalves, eu, Anatólio Lima e outros companheiros vamos estar consigo nesse espaço informativo. O Parlamento francês aprovou uma nova lei da imigração mais restritiva. O texto, acordado por uma comissão mista paritária de 7 deputados e de 7 senadores, após meses de debate, foi aprovado no Senado e na Assembleia Nacional em França. O texto do projeto de lei que torna mais restritivas as leis da imigração em França foi adotado por 349 votos a favor e 186 contra. As medidas fazem parte do polémico pacote legislativo anti-imigração ilegal aprovado pelo Senado e pela Assembleia Nacional, depois de o partido do presidente Emmanuel Macron ter chegado a um compromisso com a oposição conservadora. Para conseguir a sua aprovação, Emmanuel Macron teve de endurecer algumas medidas, caso contrário, não poderia contar com o apoio da líder da extrema-direita Marine Le Pen. O projeto de lei altera as condições de acesso dos imigrantes a prestações sociais não contributivas, como os abonos de família, ajudas de custo de apoio à autonomia ou direito à habitação. E passa a distinguir entre os que estão ou não em situação de emprego, estabelecendo um período de espera de 5 anos para os que não trabalham e de 30 meses para os restantes. O acesso à ajuda pessoal para o alojamento foi um dos pomos da discórdia. Ficou previsto que o acesso fique dependente de uma permanência de 5 anos em França para os imigrantes que não trabalham e de 3 meses para os empregados. Estudantes estrangeiros refugiados e titulares de uma carta de residente não são abrangidos por estas novas restrições. Aos estrangeiros que solicitem uma autorização de residência de estudante, passará a ser pedida uma caução para cobrir eventuais custos de afastamento. O acesso ao título de residência de estrangeiros, doentes e a ajuda médica estatal será igualmente mais restrito, não podendo ser acordado salvo algumas exceções, exceto se o tratamento apropriado não existir no país de origem. Se a Segurança Social francesa considerar que o requerente tem igualmente recursos suficientes para pagar o tratamento, não terá direito à assistência estatal. Centremos na atualidade nacional. O Presidente da República, que recebeu hoje cumprimentos de Ano Novo do Primeiro-Ministro e também de alguns membros do Governo, enalteceu os ganhos que o país tem conseguido, destacando a indicação para a obtenção de mais um compacto do MCC e de esforços para a certificação de país livre do paludismo. José Maria Neves reconheceu o esforço dos cabo-verdianos e também do Governo, em particular, para que Cabo Verde continuasse a dar passos positivos no processo de desenvolvimento, mas disse que face a muitos desafios, será preciso acelerar passos para que possa haver melhor prestação no domínio dos transportes, saúde, educação, entre outros bens essenciais, visando a melhoria do nível de vida das populações, sobretudo as que ainda enfrentam dificuldades. O Eugênio Teixeira acompanhou o evento e traz-nos aqui os pormenores. O chefe de Estado recebeu os cumprimentos do Primeiro-Ministro, que chefiou uma delegação integrada pelos Ministros da Família e Desenvolvimento Social, Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Integração Regional e a Ministra da Modernização e da Administração Pública. Na ocasião, José Maria Neves reconheceu que, apesar dos tempos difíceis devido aos conflitos e guerras na Ucrânia, Israel-Hamas, Cabo Verde tem conseguido ganhos, fruto do empenho dos cabo-verdianos e da ação governativa. O facto do país ter conseguido um terceiro compacto do Millennium Challenge
a cão. Trata-se de um ganho que resulta de um bom desempenho de Cabo Verde em domínios que são essenciais para o nosso futuro. Refiro-me à boa governança, refiro-me aos investimentos nas pessoas. Devo também destacar o facto de Cabo Verde poder conseguir o certificado de um país livre de paludismo. Este é um ganho que mostra o percurso do país, os investimentos feitos na área da saúde e o empenhamento de todas as autoridades nacionais e municipais. José Maria Neves realçou também a importância de o Governo ter proclamado 2024 como o ano da saúde mental, afirmando ser necessário a mobilização de recursos e parcerias entre o setor público e o privado para se fazer face às doenças mentais e contribuir para que haja uma sociedade mais sã. No entanto, o Presidente da República afirmou que os desafios obrigam que se acelere passos porque quem tem dificuldades de emprego, quem ainda vive na pobreza extrema, quem tem dificuldades de acesso a serviços de saúde ou a serviços de transporte ou a serviços de educação, tem pressa e necessariamente temos que acelerar o passo para podermos fazer com que as pessoas consigam enfrentar com muito mais sucesso os problemas que ainda existem. E quanto à aceleração de passos para a melhoria de algumas áreas, nomeadamente a questão dos transportes, Ulisses Correia Silva avançou. Eu quero crer que este ano nós iremos dar um passo significativo relativamente à questão dos transportes. Melhoramos, podemos e devemos melhorar ainda mais, porque eu sei que ainda há procura não satisfeita, ainda há necessidade de garantir regularidade maior, garantir maior cobertura das ilhas, particularmente as ilhas que estão mais expostas à questão de um determinado isolamento. Estou a falar da Brava, de São Nicolau, do Maio, mas estamos a trabalhar no sentido correto, quer nos transportes aéreos, quer marítimos, para podermos aumentar a frequência e a regularidade. Esta é uma das áreas onde devemos, sim, acelerar. Embora a conjuntura difícil internacionalmente e com reflexos no nosso país, o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva reafirmou o empenho do Governo em continuar a trabalhar e espera que o trabalho seja feito com a colaboração de todos. E em Cabo Verde estamos empenhados em continuar a fazer os bons combates, para sermos mais resilientes, termos um forte compromisso com o aumento do emprego, a redução da pobreza, o crescimento económico, para podermos caminhar dentro deste contexto difícil. E esperamos que possamos fazer uma boa complementaridade de poderes. Governo, Parlamento, a Presidência da República, para juntos ultrapassarmos estes momentos que são, aliás, atravessarmos estes momentos que são muito exigentes. Declarações do Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva, que chefiou uma delegação do Governo integrada por 3 ministros que foram dar os cumprimentos de Ano Novo ao Presidente da República, José Maria Neves. E o Primeiro-Ministro José Ulisses Correia Silva disse à saída do evento, no qual foi apresentar cumprimentos de Ano Novo ao chefe de Estado, que a proposta de uma nova orgânica da Presidência da República está a ser trabalhada para ser enviada ao Parlamento, o que leva seu tempo. Uma pergunta que se impõe, nesta altura, já que está na presença da República, é perguntar-lhe se a nova orgânica, a lei da nova orgânica da Presidência, que está no Governo, segundo as informações postas a circular, desde 2022, já haverá um time para a sua aprovação. O que é que nos diz acerca disso? A primeira aprovação não é no Governo, é no Parlamento. Está-se a trabalhar para se conseguir fixar um figurino que possa depois ser levado ao Parlamento. O Parlamento é que tem a competência de aprovar a orgânica. Este trabalho tem sido feito, significa que está a levar o seu tempo para poder se conseguir a melhor solução possível relativamente à orgânica da Presidência da República. Primeiro-Ministro assegurar que uma nova orgânica para a Presidência da República está a ser trabalhada e que, assim que o figurino adequado for estabelecido, a proposta será enviada então ao Parlamento para discussão e a decisão. A UNTCCS promete de tudo fazer para travar a 4ª alteração, o Código Laboral, preconizado pelo Governo, particularmente no que concerne às indemnizações dos trabalhadores. Neste sentido, a Central Sindical diz-se disponível a apoiar toda e qualquer forma de luta que os sindicatos queiram levar avante. A secretária-geral da UNTCCS, Joaquina Almeida, também comentou o aviso da Inspeção-Geral do Trabalho no que toca ao cumprimento da atualização do salário mínimo, considerando que a Inspeção-Geral do Trabalho está a tentar mostrar serviço, mas nunca fiscalizou as instituições públicas, conforme a Miriam Lopes dos Santos.
O alerta da Inspeção-Geral do Trabalho para o cumprimento da atualização do salário mínimo sob pena de aplicação de coimas em resultado das atividades inspectivas é de louvar e, sem tirar o mérito da iniciativa, a Secretária-Geral da UNTCCS considera tratar-se de uma operação cosmética. Joaquim Almeida reitera que instituições públicas continuam a não cumprir com o salário mínimo, principalmente por omissão da IGT. A inspeção, falando da instituição, nunca inspecionou instituições públicas ou empresas públicas, muito menos ministérios públicos. Nunca. Importa dizer isso. É claro que apontam que algumas instituições privadas ou empresas que podem fazer, sei lá, alguma visita inspectiva. Apesar de inúmeras denúncias públicas que a UNTCCS tem vindo a fazer, o senhor inspetor-geral do trabalho manteve-se sempre à sombra da bananeira. E agora vem mostrar serviço. Todos nós sabemos que o senhor inspetor-geral do trabalho é um comissário político. Por isso é que não faz visitas inspectivas às instituições públicas. As lutas da União Nacional dos Trabalhadores Cabo-Verdianos em 2024 são várias, mas a preocupação maior da Central Sindical e sindicatos neste momento são alterações ao Código Laboral que o Governo quer dar seguimento. A preocupação central é o Código Laboral, porque o Governo repetidamente já tem vindo a afirmar que vai dar o seguimento à alteração, quarta alteração do Código Laboral. Nós estamos preocupados porque esse Código retira de novo os direitos dos trabalhadores no quesito indemnizações. Já vamos de novo afirmar e sensibilizar, denunciar essa medida do Governo, mostrar aos trabalhadores qual é o futuro que lhes espera, porque o Governo, em consonância com os empregadores, disse que vai fazer uma operação cirúrgica, ou seja, vai de novo tirar o pouco que os trabalhadores têm. Para impedir que os trabalhadores fiquem penalizados duplamente em caso de despedimento devido a alterações no quesito indemnizações, a Secretária-Geral da UNTCCS diz que a Central vai apoiar qualquer forma de luta decidida pelos trabalhadores. Se os trabalhadores decidirem por uma passeata, por uma manifestação, por uma concentração ou ainda por uma greve sectorial ou geral, a UNTCCS está na disposição de ajudar, de procurar meios, recursos para fazer frente ao Governo. Mas tudo vai depender dos sindicatos e dos trabalhadores. O NTCCS, determinado a impedir novas alterações ao Código Laboral que prejudiquem os trabalhadores, no que toca ao alerta da IGT em relação à atualização do salário mínimo, a Central Sindical louva, mas considera tratar-se de operação cosmética. E os agricultores da zona da barragem de Poilão, aqui em Santiago, desafiam o Ministro da Agricultura a fazer uma visita às propriedades agrícolas, inteirar-se das condições em que trabalham e criar soluções para a mobilização de água. Os camponeses têm estado a aproveitar a água da nascente ao pé da barragem desde meados de novembro passado, mas temem não ter mais meios para continuar a produzir nos próximos meses, conforme Ariana Miranda. Segundo constatou a nossa equipa, em meados de novembro, os agricultores depararam com água nascente que chamaram de milagre e que muito bem souberam aproveitar para reativar a produção nas propriedades próximas à barragem. Bom, a minha água não está explicando milagre, milagre de Deus. Você que é milagre de Deus, talvez nunca tenha. Como chove, é que consegui nascer. Depois que chove, que bem nasce poucos tempos. Só com um mês e tal, ou menos mês, ou já passa mês. Se o federal está apoiando, então está apoiando, como ter borbinha lá, assim, que é apoio borbinha lá, batata também lá, assim, ali, assim, já, infelizmente, ele já não está bem hoje, é por abóbora, tudo que é que está para caticate. Muito de alguém está falando, me sumi na chão, lá de riba estavam os bracos, lá que estão trabalhando, e bem não se... E mora que não se está aproveitando aquela água ali? Só põe algumas coisas assim, para não voar. A minha mãe põe bárbara que quer. Que vaca quieta, muitas coisas assim, tem uns pouquinhos que terá para...
Não obstante este fenómeno da natureza, os camponeses desafiam o Ministro da Agricultura a visitar a zona da barragem de Ipoilão e ver com olhos de vez em que condições é que tem estado a trabalhar. Ele tem muito, ele tem muito, ele tem alguém que tem que trabalha, mas que tem condições. Falta muito, ele vê o trabalho que tem remédio, porque tem motor, porque tem tudo. Mas não quero o governo para apoiar. O governo apoiando. Começamente aquela água de marla, não sei, não tem água de marla que dá para estila. Não sei, tudo. A você estila que tem água de marla, por reservatório, para todo lugar. E camponês é satisfeito. Me tioxem com aquele ministro e aquele ministro ali. Começamente nas horas para sair. Por isso vai sendo São Cruz, como ele que mora, por ter essa sala. Mas Lina Rovera Seca. E na polão de barragem, por ter bem. Já bem muitas vezes. Mas a mim gosta. Imensamente gosta de dizer que não está ali, que devia chegar para nós para pôr nosso problema. Tinha que chegar a nós, talvez, que essa peça chegue aí. Os homens do campo consideram que já é a altura do governo repensar as políticas direcionadas à agricultura e afirmam que, entre outras soluções para a mobilização da água, a dessalinização é um caminho viável. Os agricultores ainda manifestam necessidade de serem apoiados com materiais para a implementação do sistema gota a gota ou o reforço de motores para a rega alargada. Falamos agora do Carnaval. Os preparativos para o Carnaval na praia estão a todo vapor, apesar de os grupos lamentarem constrangimentos financeiros. Informações avançadas esta tarde pelo responsável do grupo Vindos da África, que esteve em conversa com a Gracete Silva. José Gomes disse que o grupo já está preparado para participar no desfile de Carnaval agendado para o dia 13 de fevereiro. Já não está praticamente na fase final de organização, porque Carnaval é dia 13 de fevereiro, mas já não estava ciente disso. É muito sério em relação aos últimos anos. Já não estava ciente disso, já não estava já na meados de agosto, já não estava já preparado para o Carnaval de 2024. O responsável dos Vindos da África salienta que o grupo tem se esforçado para entregar um trabalho de qualidade, apesar das dificuldades financeiras. Reforça ainda que falta apenas um mês para o desfile de Carnaval e até ao momento não receberam apoio da Câmara local. Infelizmente, para ainda sensibilidade na questão de Carnaval ainda está muito aquém do que já vem embora. E manda para nós em grupos de resistência. Até existe aqui um liquida Câmara hoje um mês, já não teve uma reunião com a Câmara. Uma reunião apenas há dias, não teve um encontro. Pronto, só para entregar projetos. Dá prazo dia 4, projetos já se entrega, agora se espera feedback de Câmara. Nosso problema ali na praia é que apoios de Câmara, que até tiro está certo no tempo útil. Para imaginar, são um mês de Carnaval, ainda que tenham apoio, podem fazer Carnaval com 300, 400, 500 alguém. No período de um mês é complicado. A Rádio de Cabo Verde soube, junto de uma fonte da autarquia praiense, que o processo está atrasado no que concerne aos preparativos para o deste ano, cujo desfile acontece no próximo dia 13 de fevereiro. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde, Jornal da Noite, quando são 19 horas mais 18 minutos. Da Guiné-Bissau chega-nos a informação de que a coligação Plataforma Aliança Inclusiva Terra Arranca convocou para esta segunda-feira um protesto contra o regime do presidente Umaru Sissoco Embaló, dispersado pela polícia. Apesar da forte repressão policial, alguns manifestantes saíram às ruas de Bissau. Um grupo de pessoas, da sua maioria jovens, manifestou-se hoje em algumas artérias de Bissau, nomeadamente junto à sede das Nações Unidas. A polícia ocupou as principais avenidas de Bissau e todos os pontos de confluências de bairros, bem como locais de aglomeração de pessoas, e usou granadas e também gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas e outras sentiram-se mal devido à inalação do gás lançado pelas forças de ordem. A plataforma Aliança Inclusiva, organizadora da manifestação, denunciou o uso da força pelas autoridades, impedindo os cidadãos de se manifestarem. No entanto, a coligação afirmou que o essencial da manifestação foi alcançado, levando o povo à rua para protestar contra a decisão do presidente Umaru Sissoco Embaló de dissolver o Parlamento eleito. Nos próximos dias, a coligação liderada por Domingos Simões Pereira, presidente também do PAIGC, promete dar uma conferência de imprensa para reagir à situação política que se vive no país, ou seja, na Guiné-Bissau. A primeira-ministra francesa Elisabeth Borne apresentou hoje a demissão ao presidente francês Emmanuel Macron, que aceitou.
Os dois reuniram-se hoje no Palácio de Eliseu, no encontro que durou cerca de uma hora e no qual a primeira-ministra lhe comunicou a decisão. Emmanuel Macron fez há instantes uma publicação na rede social X, na qual se dirige à primeira-ministra dimissionária como querida Elisabeth Borne e agradece o seu trabalho exemplar ao serviço da nação francesa. A saída de Elisabeth Borne, que foi a segunda mulher a assumir a chefia de um governo francês, surge depois de um ano marcado por crises políticas desencadeadas por reformas do sistema de pensões, que aumentou a idade de aposentação de 62 para 64 anos de idade, e a polémica lei da imigração, aprovada em dezembro passado e que prevê medidas mais rigorosas e que reduz os pagamentos de assistência social para estrangeiros do país. Entre os nomes mencionados como potenciais candidatos para suceder a Elisabeth Borne, tem vindo a ganhar destaque o ministro da Educação, o ministro da Defesa, mas também o ministro das Finanças, para além do ex-ministro da Agricultura, que têm sido apontados como possíveis sucessores. Elisabeth Borne já tinha apresentado a demissão em junho de 2022, na sequência das eleições legislativas, mas na altura o presidente Emmanuel Macron não aceitou o pedido. E morreu Franz Beckenbauer. Faleceu aos 78 anos de idade. Franz Beckenbauer, lenda do futebol alemão e também mundial. Internacional alemão por 103 ocasiões, Beckenbauer foi também selecionador da Alemanha. Brilhou ao serviço do Bayern de Munique, clube que viria mesmo a presidir. Franz Beckenbauer, da alcunha Kaiser, ou Imperador, é uma das mais emblemáticas figuras do futebol do século XX e um dos três a vencer 2 mundiais, um como jogador e outro como treinador, à semelhança de Mário Zagallo e de Didier Deschamps, tendo vencido ainda o título europeu em 1972, sempre com a Alemanha Ocidental. O antigo defesa e médio, tido como um dos melhores futebolistas de todos os tempos, foi ainda um dos destaques da extensão do Bayern de Munique na potência mundial, vencendo 3 vezes a Taça dos Campeões Europeus, a atual Liga Europeia, tendo ganho a bola de ouro em 1972, também em 1976. Franz Beckenbauer começou por jogar como médio, mas aos poucos foi recuando no terreno até se tornar num defesa, mas não num defesa qualquer, num líbero. Se foi ele ou não quem inventou a posição, não há certezas, mas que foi ele que a aperfeiçoou como nenhum outro, disso ninguém duvida. Um defesa de características diferentes de todos os outros, com uma qualidade técnica notável, capaz de construir jogo como poucos, levar a bola para frente no pé e até marcar golos. Terminou a sua carreira com 111 golos. Franz Beckenbauer morre então aos 78 anos. É o fim de linha neste jornal, quando são 19 horas mais 22 minutos. Caso o amigo ouvinte esteja à espera de alguém que vem de Portugal a bordo da aeronave da TACV, saiba que o aparelho está neste momento a alcançar o extremo sul do território de Saara Ocidental e deve aterrar aqui da praia por volta das 8 horas e 30 minutos, às 20 horas e 32 minutos, mais concretamente. O aparelho da TACV deve aterrar aqui da praia. Da praia partiu em instantes um aparelho da Bestfly, vai em direção à Ilha do Sal, com a aterragem prevista dentro de sensivelmente 23 minutos, quando forem 7h45. Pela via marítima temos neste momento muito perto do Porto da Praia o Interilhas, que veio da região sul, e também o Crioula. O Crioula está um pouco atrás do Interilhas. Ambas embarcações devem atracar no cais da praia dentro de sensivelmente 10 minutos, se tanto. Deixa-me ver o que é que está. O Interilhas, não, o Interilhas já está mesmo atracado ao cais da praia e o Crioula está neste momento a preparar-se então para entrar na concha e ir para o cais acostável. Pelo norte navega o Dom Tututa, que vai em direção ao Porto da Palmeira, na Ilha do Sal, com a chegada prevista por volta das 22 horas no Porto da Palmeira. Fique bem, muito obrigado e até amanhã. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.